Boa noite a todos. Hoje, dia 12 de julho de 2024, vamos ter mais uma participação do irmão Jorge Agra, sempre trazendo um tema que busca a reflexão. E ele pergunta se estamos preparados, se estamos nos preparando. Então, que cada um aproveite bastante o que vai ser dito. A palavra é sua, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite a todos os seres encarnados, seres desencarnados. Boa noite a todos os seres de todos os planos, desde o mineral aos planos de energia. Boa noite aos terráqueos e aos irmãos de outros orbes. Salve os irmãos do bem. Permissão, inspiração ao alto, aos nossos guias, nossos mestres, mentores, aos irmãos das altas torres de sabedoria, aos irmãos cósmicos siderais, para poder passar com sabedoria esses conhecimentos. Paz para todo o universo, paz sobre todas as fronteiras, paz para toda a humanidade terráquea, muita paz para todo o orbe terra. Então, como foi dito o tema, né? Nós estamos preparados. Então, vamos começar assim, né? Como fosse um bate-papo, para que a gente passasse assim, dicas agradáveis, para que a gente possa se perguntar se nós realmente estamos preparados. Nós sabemos que o planeta ele está passando por uma fase de transição. O que é uma transição? Transição são mudanças. E nessas mudanças pode ocorrer qualquer coisa. Um terremoto é uma mudança, um tsunami é uma mudança, pode ocorrer mudança de local, mudança de coisas, mudança de temperatura, inverno mais rigoroso, verão mais intenso. Agora, o detalhe é que a gente não sabe quando isso vai se intensificar. Primeiro que já começou, né? O pessoal fala que isso desde 2012 e essas transições já começaram. Agora, perdão, o mais importante é que tanto o planeta quanto a humanidade do planeta estão passando por essas transições. Então, muda o planeta, consequentemente, muda o ser humano. E mudando o ser humano, essa é a minha pergunta. Nós estamos preparados para absorver as mudanças do planeta Terra? E nós estamos preparados também para as nossas mudanças? Será que há necessidade realmente dessa mudança do ser humano? Porque nós temos uma missão no nosso planeta, nós temos um compromisso, e essas almas que vêm para o planeta Terra nesses momentos são as almas que prometeram que iriam ajudar ou que vão ajudar. Aí que está o nosso compromisso. Então, nós temos que estar preparados, tanto física quanto mentalmente. Ou seja, aquele ser humano poderoso, aquele ser humano que vai suportar, que vai bancar essa passagem do planeta, somos nós. E aí? Será que a gente lembra disso? Será que nós estamos assim conscientes desses problemas todos que o planeta vai passar? E será que nós estamos realmente preparados para tudo isso? Como estamos no nosso processo de transição, a nossa transição, que a espiritualidade nos cansa de dizer que somos poderosos, que nós temos nossos poderes e que nós podemos ajudar o planeta. Assim, nós estamos ajudando o planeta como? A nossa preparação nessa transição, como vai se dar? E para isso teremos que realmente, né, ajudar com os nossos poderes, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós já vimos desenvolvendo em várias outras encarnações. E nós estamos preparados para a hora que está chegando, não existe mais tempo. O planeta ele vai mudar, sim, isso é cíclico. Agora, e o ser humano? A gente fala sempre na nova Terra, sim, a nova Terra, novos seres.
nova terra, nova humanidade. Sim, o que é essa nova humanidade? Seremos nós? Somos nós? A gente diz que o planeta está em transição, o planeta vai mudar, o planeta vai transformar. Transição também é morte, transição também é cura. E quem vai curar o planeta? Nós vamos curar o planeta. E se transição também é morte, transição é desencarne, nós estamos preparados para um desencarne, porque nós vamos, de uma hora para outra, a gente pode desencarnar. Nós viemos para isso, para ajudar o planeta Terra, mas acabou o nosso ciclo, nós vamos passar para um outro plano. Então, nós temos que olhar o planeta, principalmente energia de amor. Então, a mudança do ser humano é justamente isso, a mudança das suas ações. Nós temos que aprender que, no meio dessas ações, nós temos que transformar o planeta Terra. Nós estamos preparados, nós estamos preparados para nos transformarmos, vamos dizer assim, em um ser humano integral, um ser humano preparado fisicamente, preparado mentalmente. Nós estamos nos alimentando bem, porque para que eu possa ter um processo físico e mental bom, nós temos que ter uma alimentação sadia. Nós estamos pecando muito no aspecto da alimentação. Até porque a alimentação nossa hoje, né, com muito processo de industrialização muito orgânico, então às vezes é uma alimentação venenosa para o nosso corpo físico. Então, nós temos que se preparar. Na parte sexual, como é que nós estamos? Repare como o planeta ele teve uma sutil mudança na parte sexual. A junção, a preparação através de uma nova maneira de amar os casais do mesmo sexo. É uma maneira diferente de amor, mas é amor. Mas nós não vamos mais procriar. Então, com isso, nós estamos nos preparando para um número menor de habitantes no planeta. Então, nós estamos preparados para isso ou para tudo isso? Nós estamos de olho nas leis, nós estamos conhecendo, nós estamos praticando as leis, porque para entender todo esse processo, todas essas informações, nós temos que compreender, nós temos que praticar as leis. A gente tem que conhecer a lei do amor e praticar o amor. Não adianta se falar no amor. Nós temos que praticar. Nós temos que compreender uma lei do progresso, uma lei do trabalho, uma lei de evolução. Isso tudo é evolução. Transição é evolução. Agora, temos que entender, principalmente na parte espiritual, que é o que é mais importante. Porque nós temos dois processos em vida. Ou a gente se materializa ou se espiritualiza. Mas o importante é o caminho do meio, é o equilíbrio. Então, nós estamos em um processo em que nós temos que ser integral. Nós temos que ser integrais nas nossas ações de seres humanos. Se preparar é se lapidar, se amoldar às condições exigidas. Não podemos mais perder tempo, vamos dizer assim. Nós temos que estudar muito, nós temos que partir para o autoconhecimento. Ganha mais, desperta mais cedo aquele que se autoconhece, aquele que sabe quem é você. Tanto na parte física, vamos dizer assim, eu tenho que conhecer a minha parte interna, eu tenho que saber dos meus plexos e chakras, eu tenho que saber dos nadis, eu tenho que saber como é que funciona o meu físico, meu fígado, meu rim, meu pulmão, meu coração. Você vê aí nesses processos de pandemia, de gripes, de viroses, o que mais se recomenda na parte espiritual e que foi trabalhado são os exercícios respiratórios. Porque você vai tomar um determinado medicamento. Legal, a medicina está aí para isso. O desenvolvimento da farmácia, da medicina, estão aí para ajudar o ser humano.
mas, infelizmente, algumas pessoas tomam um remédio para um determinado sintoma e acarreta outros sintomas de outros órgãos. Isso faz parte, mas, através de um processo respiratório, um exercício respiratório, a gente cura o corpo todo. Isso é velho, isso é lá do tempo dos iogues. Ele já vem batendo nessa tecla. Então, nós temos que conhecer isso de maneira sutil, porque é uma maneira de o ser humano se transformar e não ser transformado. Porque o ser humano está sendo transformado através da transformação do CNE, do seu DNA, pela alimentação, pela má conduta de que os seres humanos praticam no planeta, através do desmatamento, isso na parte física, mas principalmente através das nossas vibrações mentais. E são essas vibrações mentais que são mais preocupantes, porque são elas que, acredite ou não, é que causam esse transtorno no planeta Terra. Porque da mesma forma que o homem, o ser humano, ele pensa mal, então, por lei de afinidade, ele atrai energias grosseiras. A aura do planeta também é a mesma coisa. A aura do planeta ela fica densa, pesada. E aí vem os vulcões, os furacões, os terremotos, os tsunamis, por incrível que pareça, através das ações humanas, através do falso pensar positivo do ser humano, que às vezes ele não tem nem intenção, mas ele já é costume, já é prática. Não se pensa e não se age de maneira positiva. Então a tendência é que o planeta, a crosta do planeta seja abarrotada dessas energias densas, grosseiras e pesadas, acarretando todo esse mal para o nosso planeta, fazendo com que o planeta fique lento, o planeta fique violento, com pessoas violentas, com seres violentos e atraindo cada vez mais violência. E não é isso o nosso trabalho, não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é leveza pura para fazer com que o planeta também seja leve, fazer com que o planeta siga no seu equilíbrio normal com leveza. Então, nós podemos nos preparar aqui no planeta Terra. Nós podemos nos preparar de maneira física, através dos conhecimentos, os conhecimentos espirituais, as leis naturais através do amor, porque da mesma forma que nós estamos ajudando aqui as pessoas, nós podemos também, na nossa transição, no nosso desencarne, ajudar lá em cima, como fazem os nossos guias, nossos mestres, nossos mentores. Porque a quantidade de pessoas que desencarnam sem conhecimento é altíssima. E por isso que tem os centros, as igrejas, os templos, com seres para auxiliar essa humanidade dita desviada ou perdidas, porque o processo é só se materializar. Mas nós temos que pegar o viés da espiritualidade. Então, da mesma forma que eu estou aqui, da mesma forma que nós estamos aqui, encarnados, ajudando, nós temos que estar preparado. Essa é a minha pergunta. Você está preparado? Você está se preparado? Você está se preparando? Que é justamente para isso que a gente pode, na nossa transição, partir para ajudar. Nós podemos ser um guia, um mestre. Então, essa é a pergunta no sentido de um preparo, que a gente não perca mais tempo aqui no planeta Terra com coisas que não tenham mais utilidade. Que aí não fique só na futilidade. Lembra quando o nosso maior mestre sempre dizia: o meu reino não é deste mundo? Porque ele sabia que a pátria verdadeira era o plano astral, era o plano espiritual. Ou seja, quando a gente lê determinados livros, e isso é bem claro em Harpas Eternas,
Cristo estava preparando a humanidade para a morte. Ele estava avisando que não existe morte, porque nós temos medo da morte, mas na verdade não é o medo da morte, nós temos medo do desconhecido. E a preparação era justamente essa. Não existe morte, é vida. Então, se a transição ela vai acontecer, ela já está acontecendo, então nós temos que estar preparados para esse processo do desencarne. Nós vamos desencarnar. Isso faz parte do nosso processo. Então, nós temos que aprender tudo aqui. Nós temos que valorizar muito a nossa reencarnação. Nós temos que estudar, aprender. Às vezes, nós vamos para uma academia para malhar, cuidar do corpo. Beleza, ótimo. A gente entra numa faculdade para adquirir um conhecimento específico, medicina, economia, administração, enfermagem, veterinária, odontologia. A gente frequenta uma religião tentando encontrar Deus, tentando encontrar aquele ser que vai nos orientar. Mas como é encontrar Deus? Se somos a imagem e semelhança de Deus, o que quer dizer que vamos nos encontrar conosco mesmo? Sabe o que é isso? Você desencarnar e descobrir você mesmo. Nós vamos nos identificar com a nossa própria energia, que se soma a imagem e semelhança em energia. Então, nós temos que estar preparados para isso. Então, por que não fazer isso aqui agora? O autoconhecimento, que a gente tanto fala, é justamente isso. A gente sempre fala, a gente só evolui encarnado. Mas no plano astral, a gama de conhecimento, a consciência da gente desperta. Então, vamos despertar a nossa consciência aqui, que isso tudo faz parte do plano espiritual. Isso aqui é apenas uma experiência. Nós temos que saber, conhecer e respeitar essas leis. Nós temos que compreender como é que funciona, como é que estão as leis materiais, as leis espirituais, como é que estamos nós nesse processo todo. E aí a pergunta é: nós estamos preparados para esse retorno ao plano espiritual? O planeta vai passar pela sua evolução, o planeta vai passar pela sua transformação. O planeta já está em transição. Nós também. Mas nós temos que fazer uma transição consciente. Nós temos que nos preparar para essas mudanças, principalmente física, mental e espiritual, de cada ser humano. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas condutas. Porque se eu desencarnar e eu for parar em um umbral grosso, pesado, qual é a vantagem disso? Então, aí é que está a questão do estudar, do conhecer as leis, do praticar as leis, de você amar. Porque para o umbral, todos nós iremos. Agora, sim, qual o umbral que nós iremos? O umbral das nossas consciências. Presta atenção. O umbral das nossas consciências. Lembram daquele livro, Violeta nas Janelas? Aquilo é um umbral leve. Aquilo é um umbral sutil, mas é um umbral. Até que a gente chegue no grau de consciência, de despertar como alma, todas essas fases que nós passamos é um umbral. Qualquer localidade dessa aí do plano astral, das colônias, é um umbral. Agora, um umbral sutil, um umbral leve. E aquele umbral grosseiro, pesado. Mas reparem, qual é
Ah, o que identifica cada um? Justamente o grau de consciência, a qualidade do pensar de cada um é que te leva para o seu umbral. Então, nós temos que estar preparados. E é por isso que eu digo, pense positivo. Aprenda a pensar positivo. Tem um mantra que diz assim, ó, eu sou luz, meu corpo é luz, eu sou uma centelha divina. Então, a alma, ela é luz. Então, você não pode desencarnar, você não pode morrer materializado. Você não pode, como a gente sempre diz, desencarnar sentindo as dores da sua doença. A doença é no físico. Você não pode passar para o outro lado ou mudar de dimensão com os resquícios da dimensão que você está. Não você leva, se você levar, inconscientemente vai sofrer. A espiritualidade sempre diz, somos poderosos. E somos mesmo, porque todas as qualidades que existe na energia Deus está dentro de nós. Estão todas essas energias dentro de nós. Em qualidade, qualidade perfeita. Deus é perfeição. Deus é energia. Tudo isso aqui que vibra na gente, tudo isso é energia. Átomos, moléculas, células, tudo é energia. E tudo com seu poder, com sua beleza. E é esta beleza, este poder que nós temos que guardar, que conservar com consciência. Não as nossas mazelas, as nossas dores, para que a gente não fique prejudicado na próxima dimensão, na nossa transição. Temos que despertar a nossa consciência. Nós não podemos deixar que as impressões, ou nós não podemos nos impressionar por nada, para que não fique gravado no nosso perispírito e repercuta na nossa mente. Então, se você pensa pesado, se você pensa besteira, se você não volta o seu pensamento para vibrações altíssimas, as que você consegue fixar, ficarão gravadas em alma. E é isso que nós vamos levar. Então, a proposta é o autocontrole, é o autoconhecimento, justamente para que você, se conhecendo, você se prepare neste sentido, mudar as suas vibrações, tirar essas impressões. Porque você pode desencarnar e ainda achar que está encarnado. Você está tão materializado que você nem lembra que desencarnou. Isso é bom? Isso é um umbral que você vai parar devido ao estágio dos seus pensamentos, o estágio da sua imaginação. Você não se apercebe, a gente não se apercebe que desencarnou e já mudou de plano e já passou pela transição. Então, repare como é importante esse se preparar. A gente não vai esperar desencarnar para se preparar. Não é aqui que nós temos que fazer todo esse trabalho. Então, nós temos que ter noção do que seja Deus. Deus é energia, energia perfeita. Nós temos que ter a noção do que seja o homem físico, que é a matéria, a alma, e a energia perfeita, o espírito. Nós temos que conhecer a natureza, porque isso aqui é a natureza. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que ter essa noção que tudo é energia, vibração, frequência, onda. Então, esse autoconhecimento, esse autocontrole é o maior gesto de amor que o homem tem que ter para consigo próprio. Então, é muito importante esse preparo, é muito importante este conhecimento, é muito importante o aspecto de você se espiritualizar. Espiritualizar é você acelerar a sua encarnação. Espiritualizar-se é você conhecer e aplicar as leis. Mas para você conhecer, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que analisar.
como nascemos com uma missão e com um compromisso, nós temos que estar despertos nessa grande missão nossa. Qual é a minha missão? Qual é o meu compromisso? Amar. Ame. Simplesmente ame. Não se preocupe. Ah, eu estou fazendo o meu trabalho certo? Eu estou. Não se preocupem. Ame apenas. Ame o próximo. Ame a tua família. Ame o teu colega. Ame o teu vizinho. Ame aquilo que você faz. Faça com amor. Pronto. Essa é a nossa missão. Se você estiver com dificuldade, se tudo que você faz dá errado, então pare. Pare e pense. O seu projeto está fora de controle. Mas é culpa de Deus. Não, não é culpa de Deus. Se tudo dá errado para mim, eu que sou o culpado. Eu que sou o culpado. Alguma coisa fugiu do controle. Alguma coisa eu não estou fazendo certo. Alguma coisa eu tenho que corrigir. E lembre assim, ó, ao desencarnar, nós seremos levados aos arquivos astrais para ler o nosso contrato. Sim, você assinou um contrato. Nós assinamos um contrato. Nós concordamos que nós iríamos para fazer isso, aquilo, fazer assim, assado. Vamos reencarnar na família tal, a família tal vai ser apoiada por o mentor tal, o guia tal. Tudo é acordado, meu irmão. E no contrato está lá o que você fez e o que você não fez. Após essa análise, sim, aí agora você será encaminhado para que, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com as suas ações, você possa ser encaminhado para aquele umbral, de acordo com a sua afinidade. Você vai ser levado para a colônia para se tratar, por exemplo. Você vai ser levado para um determinado local para você reciclar. Aí depois que passa essa borracha nessa primeira grosseria mais que você passou, aí sim você vai para a escola para aprender mais ainda. Agora, esse sair de um estágio para outro depende de ti, depende do teu pensamento. Repare o que aconteceu aí agora com nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Uma transição forte. Quem esperava aquilo? Ou quem se preparou para aquilo? A vida da gente é se materializar, se espiritualizar. Então, quando a gente se materializa, então tudo que é da matéria fica com a gente. Então, como é que uma pessoa materializada ela vai para o plano astral, ela vai para o plano espiritual? Vou perguntar de novo. Como uma pessoa materializada vai chegar no plano astral, um plano mais sutil, ou no plano espiritual, um plano mais sutil? Compreende? Então, não é se materializar. Nós temos que nos espiritualizarmos, justamente para que a gente desenvolva a nossa consciência espiritual rápida. Que matéria é matéria, espírito é espírito. Então, nós temos que estar na vibração de cada plano de energia. O plano da matéria é um plano mais denso. À medida que você vai evoluindo no plano astral, plano espiritual, a materialidade vai dissolvendo. Mas imagine você, se eu vou fazer a minha transição com os meus pensamentos materialistas. Não é uma transição. Você vai continuar no mesmo plano com outro corpo. Compreende? É uma alma ainda, vamos dizer, densa. E a alma, ela é sutil. E no plano material, você usa todas as ferramentas
para lutar e vencer todas as ferramentas materiais. No plano espiritual, nós temos que utilizar as ferramentas espirituais, as ferramentas sutis. Sim, quais são essas ferramentas? Quais são? O pensamento, a sutileza do mecanismo de pensar, a sutileza de saber utilizar a mente, desenvolver a sua vontade, praticar o amor. São as ferramentas espirituais que nós temos que aprender a usar aqui no plano Terra, aqui nesse processo em que nós estamos encarnados. São essas ferramentas, que são essas ferramentas que vão fazer com que a minha consciência, a nossa consciência, se desenvolva através da prática do amor. No nosso curso, a gente diz lá, não é? O que é o merecimento? Amar. É o desenvolvimento desse amor para que a gente tenha esse merecimento de a gente ser agraciado pelas intuições perfeitas dos nossos mestres espirituais, dos nossos guias. Ora, eu disse anteriormente, ora, se tudo na minha vida está dando errado, sim, e eu não mereço ser intuído pelo meu guia, eu não mereço ser intuído por meu mestre, merece, mas você faz por merecer? Nós temos que desenvolver um grau de amor para que, através da lei de afinidade, a gente possa, sim, receber essas intuições. Deus não é esse ser que cuida de um e não cuida de outro. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus sou eu. Essa energia está em todos. Cada um tem que desenvolver a sua energia justamente para isso, para estar nesse grau de merecimento, para estar nesse grau de poder amar e ser amado. Não existe a morte como se fala. A morte não é o fim de tudo, não, a morte é o início. A morte é cura. A morte é essa passagem do plano terra, do plano material, para o plano espiritual. Então eu tenho que estar preparado. Eu não tenho que temer a morte. Eu não tenho que ter medo da morte. Esse foi o conhecimento que Cristo, Jesus Cristo, deixou para a humanidade e está lá em Harpas Eternas para quem gosta de ler, quem gosta de saber mais. Tudo é amor, não existe morte, tudo é vida. Então, vamos viver o aqui e o agora. Não vamos perder tempo com o futuro. Não vamos nos preocupar que vai ter terremoto e vai ter. Não, isso tudo vai acontecer cíclico. Então vamos ver aqui agora. Como é viver aqui agora? Amando. Vamos nos preparar como seres espirituais. Vamos desenvolver a nossa potencialidade de alma encarnado. Porque nós temos a nossa visão. Quando eu estou aplicando energia, quando eu estou trabalhando espiritualmente, eu estou desenvolvendo a minha pineal. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Vibrar pelo planeta, vibrar pelo equilíbrio, pela harmonia dos habitantes dos seus planetas. Esse trabalho que nós estamos fazendo diariamente para os irmãos lá no Rio Grande do Sul, isso você está aplicando energia e está se desenvolvendo. Isso é se preparar. A verdadeira riqueza da vida é justamente a compreensão desse mecanismo de como funcionam essas leis. O desenvolvimento, a evolução, o amar. E compreendendo
o mecanismo dessas leis, a gente entenderá que a morte não existe, a morte não é nada. A morte faz parte do processo vida. O que existe é vida, não existe morte. Se você acaba um processo aqui, vai para outro processo. Termina outro processo, você volta para cá. Até quando não tiver mais necessidade de você voltar aqui para a Terra, para a matéria. Agora é só evoluir em outros planos. É evolução, é vida. Você pode desencarnar e ficar na Terra pelo seu grau de materialidade. Que às vezes o cara gosta disso aqui. Lembra daquele pessoal lá de Serra Pelada? O próprio homem descendo nas profundezas da terra para ele mesmo cavar o ouro. Aquele materialismo puro. Mas você também pode, nós podemos desencarnar e partir para a vida espiritual, a depender do seu grau também de espiritualidade. Você fica mais na matéria devido ao seu grau, o seu pensamento material, como também você galga vibrações sutis superiores no plano espiritual, a depender da sua vibração mental também. É tudo proporcional. Então, tudo depende do seu entendimento das leis. As leis são normas de condutas para libertar o ser homem dessa escravidão terra, a escravidão do materialismo, a escravidão da posse, a escravidão do meu apartamento, meu carro, minha terra, meu filho, minha esposa, tudo meu. Aí a gente esquece de viver, porque nesse processo a gente não ama, a gente não descobre, a gente não sente a sutileza do processo amar. E com isso, o ser humano ele se distancia cada vez mais da energia de Deus, porque ele não compreende. Hoje é difícil você compreender o que é que seja Deus. As religiões falham em explicar Deus, porque às vezes Deus é um mágico, porque ele faz tudo. Às vezes ele é um carrasco, porque ele mata, ele vinga, ele aniquila, ele destrói. Então fica difícil para uma humanidade não espiritualizada de verdade a entender que Deus é esse. Repara, Maria das Guerras, tudo é nome de Deus, sim. O Deus da guerra? Então, é essa incoerência no entendimento da palavra Deus, que a maioria das religiões cometem, que dificulta o progresso da humanidade, que dificulta a evolução da humanidade, que faz com que a humanidade tenha medo da morte. Mas a morte faz parte do processo vida. Você vai ter que morrer até para evoluir. Mas nós temos que compreender isso. Nós temos que ter a consciência de que Deus é uma energia. Somos deuses. Nós somos energia. Sou luz, meu corpo é luz, sou uma centelha divina. Então, nós temos que nos desapegar de tudo isso, todas essas energias materiais que nos prendem ao planeta, para que a gente possa aprender a desencarnar, para que a gente possa morrer tranquilo, e através do desapego, o desapego da matéria. E olha que não é fácil se desapegar da matéria. Quantas vezes desen- a gente desencarna e reencarna, desencarna, reencarna, quer dizer,
Isso quer dizer que nós estamos cada vez mais materialistas. Então, nós temos que aprender a desapegar de nós mesmos. Nós temos que aprender a desapegar da nossa alimentação, das nossas paixões, das nossas fascinações, da nossa vida social, da nossa vida financeira, da nossa vida familiar, da nossa vida sexual. São energias, repare, tudo isso que eu falei aqui, são as energias que nos prendem ao planeta Terra. Mágoa, vingança, ódio, isso tudo nós temos que desapegar. Nós temos que desapegar tanto de alguns bens físicos, né? Excesso de roupa, excesso de sapato, dinheiro demais. Repare esses artistas nossos que desencarnam aí deixam uma herança de não sei quantos milhões. E o que é que acontece isso? Briga entre os familiares. Então, nós temos que desapegar da gente mesmo. Nós temos que aprender esse desapego para que a gente possa viver melhor. Então, nós vamos passar por um processo de transição. Já estamos passando por um processo de transição. Nós e o planeta. O planeta, pela agressão constante dos seus habitantes através das suas práticas mentais desequilibradas. Isso faz com que o planeta sofra. O ser humano no planeta ele precisa se reequilibrar, principalmente aprender a se desapegar de si mesmo, essas energias que eu acabei de falar. Nós temos que aprender a desapegar rapidinho. Alimentação, paixões, mágoas, esses sentimentos baixos. Então, nós temos que desapegar das nossas crenças, dos nossos costumes, procurar eliminar, através do autoconhecimento, os véus do desejo. Às vezes, o que acaba com o ser humano, justamente os desejos desenfreados. A gente não controla nossos desejos, as nossas ambições, os nossos condicionamentos, os nossos preconceitos. E através desse desapego, nós vamos eliminar da gente o egoísmo. O egoísmo é o maior mal que ataca o planeta Terra, impedindo o ser humano de amar. E se a gente for verificar, a maioria das guerras, a maioria dos conflitos, tanto entre nações quanto interna da gente mesmo, é justamente a questão do egoísmo. Nós temos que estar preparados para tudo isso. Esse foi o meu tema. Essas eram as dicas, né? Como eu chamei, dicas agradáveis, para que a gente pudesse ter um preparo mental, um preparo espiritual nesse sentido, né? Da gente desapegar, viver de maneira mais tranquila, porque a transição do planeta, se eu me desapego de tudo isso, dessas energias grosseiras, então eu vou poder ajudar o planeta. E eu não vou ter medo do desencarne, não iremos ter medo do desencarne, porque o desencarne faz parte da vida. O ciclo nosso é nascer, desenvolver e desencarnar. Gratidão a todos. Obrigado à Ordem do Irmão do Trevo pela essa grande oportunidade. Obrigado, Agra. Aguardando o próximo encontro.